Fala pessoal, cavaleiro e cavaleira que esteja neste canal. Meu nome é Wilker e eu passo aqui sobre entendimentos, tá? Que eu tenho sobre a minha vida no geral, conhecimentos que eu vou adquirindo, principalmente sobre o mundo empresarial, mas também sobre o mundo espiritual, sobre o mundo, né, de conhecimento, lógico. Eu gosto de estar passando informações, eu sempre fico matutando várias informações, e esse canal serve para eu estar passando essas informações que estão na minha cabeça, que eu quero passar para alguém, tá? Nesse vídeo eu vou explicar como que você vai fazer o teu capital inicial multiplicar em 20 vezes dentro de um ano. É um vídeo que te falar que você nunca vai conseguir achar em lugar nenhum. É um plano de ação que começou a funcionar a partir de agora, do mês de novembro de 2024. Se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, obviamente você não vai conseguir ter esse resultado, porque às vezes as leis já estão diferentes, pode ter mudado o cenário da economia, pode ter acontecido uma guerra, mas dentro desse período de agora, eu estou no dia 30 de dezembro, ainda é funcional e vai continuar funcional provavelmente para o próximo ano. Eu vou explicar inicialmente por que o financiamento ele é interessante, porque ter um financiamento é interessante para você alavancar o teu patrimônio, não é nem um pouco desvantajoso. E vou te explicar por quê e como você vai conseguir fazer o teu investimento inicial se multiplicar em 20 vezes. Se você tem um investimento muito baixo, tá? Não tem 10 conto, não tem 20 conto para estar investindo, que eu falo 20 mil, fica difícil já para você fazer esse plano, tá? Eu digo que você precisa de pelo menos isso aí para estar pensando nesse planejamento, mas pode ser possível, em casos mais raros, mas pode ser possível você conseguir o mesmo resultado com 20 mil. Porém, eu acho bastante difícil, tá? Então vamos lá. Começando pela explicação que o financiamento é interessante. Se você viu o meu vídeo anterior sobre expansão monetária, você entendeu que a inflação não é o IPCA, não é os 4,8% que se passam ali de média no ano, e sim na real 13, 14%, a partir ali de uma comparação a moedas mais fortes, de impressão de mais dinheiro, de desvalorização de mercado. Então é uma somatória, né, expansão de mercado, o M2, para a real, né, inflação de um poder de compra. Então, se você for pegar, por exemplo, um arroz no supermercado, de um ano para o outro, você sabe que não aumentou só 4%. Né? Você viu que aumentou 10%, aumentou 15%, 20% do valor. Essa é a realidade, tá? Então é por isso que cada vez mais o salário mínimo, por exemplo, no Brasil, é ineficaz. Não tem como alguém viver com salário mínimo hoje, atualmente no Brasil. O salário mínimo tinha que estar ali minimamente uns R$ 3.500, tá? Mas vamos lá. O financiamento ele é interessante por conta disso aí. Se a gente tem hoje um M2, tá? Que esteja ali na casa dos 15%, por exemplo, tá? E você adquirir um financiamento de juros de 1%, que é muita coisa, tá? 1% ao mês, logo você tem 3% positivo de desvalorização da moeda comparado aos juros que você está pagando no ano. Então, logo você não paga juros, você só está pagando para o banco uma média, né, do que o banco já coloca para não desvalorização daquele dinheiro emprestado. O banco não ganha, na maioria das vezes, emprestando dinheiro para você. Ele ganha dinheiro na inadimplência, nos juros acumulados, tá? Então, se você não pagar ele, por exemplo, fica mais interessante para ele. É tanto que pessoas que estouram cartão, atrasam uma parcela, conseguem ter cartões de crédito com limites maiores do que pessoas que pagam tudo certinho. Essa parada de que se você pagar tudo certinho você vai conseguir mais limite é mentira, tá? Não tem essa não. Eu posso falar isso em um outro vídeo aí também. Mas o banco ganha dinheiro em quem é inadimplente. Acúmulo de juros que faz com que a pessoa tenha uma dívida muito maior do que era o valor final. 2, 3, 4 vezes, tá? Então até para a questão da casa, a casa compensa? Não, não compensa não. Você vai pagar 3 valor do imóvel ali depois de 30 anos. Você não vai pagar isso aí. Porque lá no final, o poder de compra daquele dinheiro que você vai estar pagando vai ser irrisório e o teu positivo no final é maior do que a desvalorização dos juros pagos, perdão. Então compensa com certeza. Então a partir dessa lógica, eu vou te explicar também porque o financiamento dentro desse plano de ideia de multiplicação do capital em 20 vezes em um ano vai ser funcional, beleza? Como que a gente vai começar isso aqui? Para você que não me conhece, tá? Eu tenho um canal chamado Solo,
tá? Que eu apresento ali estratégias voltadas a crescimento dentro de Mercado Livre, Shopee, Amazon, que é um dos mercados que eu estou inserido hoje. Eu tenho uma empresa que tem um time muito forte lá que entrega resultado. A gente já vendeu mais de 90 milhões para os clientes que a gente atende lá. Então, esse é o mercado que eu estou inserido. Eu vou dar o exemplo desse mercado. Se você tiver conhecimento de um outro mercado, pode estar utilizando também dentro dessa lógica, mas você vai entender que não precisa ser necessariamente esse mercado. Eu começaria, tá, essa ideia de buscar uma alavancagem de 20 vezes em um ano com arremate de um imóvel, tá? Por quê? Atualmente, a partir de novembro, a gente teve, né, uma nova lei ali dentro do Banco Central, na qual você pode penhorar um imóvel seu para aquisição de dinheiro, então de financiamento, de empréstimo, no geral. Então você pode conseguir até 90% do valor do imóvel em empréstimo ou financiamento. Muito interessante. Um valor que era ora então imobilizado pode se tornar líquido se você deixar ele penhorado. Então você pode ter aquele patrimônio mais o dinheiro daquele imóvel em mãos. Isso é muito interessante para quem sabe usar. Tome muito cuidado, tá? Isso aqui é uma ideia de alavancagem de 20 vezes, na qual você precisa ser muito inteligente para utilizar. Vou dar o cenário aqui começando de 100 mil reais. Então a gente vai buscar passar dos 2 milhões de reais para ser uma alavancagem de 20 vezes. Com 100 mil reais, em um arremate de leilão de imóveis, né, se eu pegar ali um imóvel que esteja com um desconto de 30%, por exemplo, eu consigo, né, a partir do SBPE, por conta da minha renda atualmente, a partir desse ano também, eu consigo só financiar um imóvel dentro de leilão, se ele for financiável também, com 50% do valor dele. Então, para conseguir arrematar um imóvel de 300 mil, com 30% de desconto, ele vai estar uns 200 mil ali, né, de valor de arremate. Eu vou ter que gastar 100 mil. Então, 100 mil eu arremato 200 mil, só que o valor dele é 300 mil. Nesse arremate, eu adquirindo esse imóvel para mim, automaticamente eu multiplico esse 100 para 300 mil. Então, eu saí de 100 para 300 mil numa martelada, entendeu? Lógico, tem as parcelas que eu vou ter ali recorrente todo mês, com certeza. Isso mais são pequenos. Para um imóvel que vai ter 100 mil ali para você pagar e você jogar isso lá para frente, lá para 20, 30 anos, cara, você vai pagar pouquíssimo, pouquíssimo. Tá? Posso até jogar no chat GPT aqui depois para ver quanto vai dar o quê? Uns 800 reais, por aí. Bem pequeno mesmo. E aí, o que você vai conseguir com isso? Isso aqui que é interessante. A partir desse, né, então, arremate, você tendo em posse 300 mil, você vai conseguir buscar um financiamento em uma casa de crédito, um banco no geral, até 90%. Eu vou jogar aqui o 80% de crédito que você vai conseguir em cima desse imóvel, tá? Sendo aí 240 mil reais. Logo, você tem de 100 mil investidos, 300 mil imobilizados, mais 240 mil líquido para você pensar em fazer alguma coisa. 540 mil reais. Eu já fiz o patrimônio sair de 100 mil para 540 mil. Então é 5,4x já. Eu já fiz o dinheiro multiplicar por 5 em papo de um mês. Isso aí é papo de um mês, tá? Beleza. O que eu vou fazer a partir desses 240 mil? Eu vou fazer uma operação dentro de Mercado Livre e Shopee. Como eu disse, é o mercado que eu estou inserido. Eu tenho uma operação lá em Santa Catarina, por exemplo, que eu estou limitado a crescer especificamente no Mercado Livre. Então você vê aqui, ó, eu tenho até o carrinho do Mercado Livre, tem aqui a raposinha da Shopee. Eu estou limitado a crescer no Mercado Livre nessa sociedade, que é um cara muito grande lá. Ele limitou a parceria para Mercado Livre. Então, a gente chegou em 9 meses em um faturamento de 300 mil dentro do Mercado Livre, só dentro do Mercado Livre. Então, eu vou partir da mesma ideia que eu vou conseguir em 9 meses 300 mil, tá? Faturado. Só que eu vou ter Shopee, Amazon, Shein, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, tudo que eu quiser para estar vendendo, porque a operação vai ser minha. E eu vou optar por ser 100% dono. No caso, se eu tiver o capital para estar fazendo toda essa movimentação, eu vou optar por ser 100% dono. A não ser que eu não tenha esse capital, eu tenha um sócio que pode entrar com dinheiro para somar, né, fazer a operação rodar, ou eu veja ali uma oportunidade de smart money.
Smart Money nada mais é do que um dinheiro inteligente. Então é o dinheiro a partir da inteligência. Não é dinheiro de fato, tá? Smart Money é sempre um cara que está mais avançado que você, tem um entendimento maior do que você, vai entrar com conhecimento técnico na operação para que ela alavanque a partir daquele conhecimento. Só em casos assim, mas nesse cenário aqui eu iria 100% como sócio. Eu contrataria pessoas para fazer o trabalho, investiria, ficaria no prejuízo nisso, mas eu não perderia parte da empresa só por conta de dinheiro, a não ser, igual eu falei, não tenha nada, seja interessante uma outra pessoa entrar para capital. Ótimo. Eu faria então uma operação para vender esses produtos, esses 240 mil, eu imobilizaria em produto, material, estrutura, né? Eu teria que ter um galpãozinho ali, mínimo que seja. Então eu imobilizaria nisso aí, ok? Ok. Nisso que eu imobilizasse, chegasse nesse faturamento então de 300 mil mês, com a margem de 12%, esse mercado ele tem uma margem pequena, tá? Vai de 10 a 20%, não fica mais do que isso aí não. Então vamos colocar a média de 12%, que é uma média mais realista, pé no chão. Hoje lá em Santa Catarina eu tenho 15, 16%, mas mais realista mesmo é 10, 12. Vou jogar em 12 ali, que é um número legal. Vamos colocar 12. Vou fazer aqui na calculadora para vocês verem que assim, não é mentira esse número. Se eu pegar, né, 300 mil vezes 12%, vai dar 36 mil no mês. Ok? Aqui, ó. 36 mil de lucro mensal. Beleza. Se eu pegar esses 36 e multiplicar por 12, que é o ano inteiro, eu vou ter 432 mil reais de lucro final. Ok? Ok. Então, em um ano, a empresa pode gerar 430 mil reais de lucro. Certo? Certo. Nisso, se a gente for pensar só no lucro de fato, eu vou ter 540, né, iniciais, imobilizado em imóvel, em produto, estrutura, mais 430 mil de lucro no ano, dentro desse primeiro ano, que é 970 mil reais. Então, vou colocar aqui, ó, 970 mil reais, que é os 540 mais os 430. Então, nisso eu já fiz praticamente 10x dos meus 100 mil em um ano. Eu já sou um milionário com 100 mil reais de partida dentro de um ano, tá? Praticamente milionário em real. Mas assim, milionário em real é nada hoje, tá? Pense assim, eu sou milionário quando você tiver ali patrimônio superior a 6 milhões de reais hoje, né? Que é onde está a moeda dólar, né? Então a gente precisa pensar nível dolarizado hoje, esquece real. O real ele já defasou completamente. Então quando você for milionário em dólar, aí você comemora que é milionário. Quando você tiver 1 milhão de reais, você não é milionário não, tá? Milionário em tese, em poder de compra milionário você não é, tá? Então, até hoje no Brasil, hoje é considerado um rico de fato quando você tem um patrimônio superior a 3 milhões e 800, eu acho. Então você não chega a ser rico, milionário, entendeu? Esquece 1 milhão, esquece. Já se passou, já é uma métrica muito fraca. Beleza. Agora entra na parte interessante na qual vocês não têm ideia que existe, tá? Que poucas pessoas sabem, que é o quê? O equity. Então, se eu pegar o equity dessa empresa, eu vou ter um número muito mais cabalístico. O equity nada mais é do que o valor, tá, de mercado daquela roda, né, daquela impressora de dinheiro. O quanto você pagaria para deixar o teu dinheiro em um lugar, né, e ter tanto dinheiro a mais todo ano, entendeu? Quanto você pagaria? Esse é o equity. O equity ele tem ali uma base, lógico, vai estudar a depreciação, a expansão monetária, vai estudar tudo e, né, fazer um cálculo aproximado a partir de anos de lucro da empresa, o que seria o valor final para aquisição completa ou parcial da empresa. É assim que empresas colocam parte dela na bolsa, assim que empresas abrem espaço para novos investidores entrar com dinheiro, com rodadas de investimento, tá? Ou venda total dela. No caso aqui, se eu for pensar em um multiplicador de 4 anos só do lucro, não vou pensar, tá, em lógica de crescimento, pô, a empresa saiu do 0 para 300 mil e pode chegar a 1 milhão daqui mais um ano. Eu não vou calcular nada disso. Tudo isso poderia ser calculado e esse número maior seria, nossa, esse número seria muito maior, tá? Mas eu vou partir só do lucro do um ano, pensando que nos próximos 5 anos o lucro seja só 430 mil por mês. Eu vou pegar esses 430 e vou multiplicar, ok, por 4 anos.
Esse é o valor que a empresa valeria em tese. R$ 1.728.000. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou, obviamente, ser justo, e vou fazer o cálculo aqui da expansão monetária. Como que se faz o cálculo, Rafael? Você disse que a expansão monetária é 13%, 14%, chegando até 20% anual no Brasil. Eu pego então 4 anos, multiplico por 15 e dá 60%, é isso? Não. Você tem que fazer ano a ano. Como assim? É uma desvalorização composta, então é juros compostos na inflação. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 1.728.000 menos 60%, olha o poder de compra que eu já vou ter. Bizarro, né? Ó, bizarro. 691. Só que não é assim. Assim você vai depreciar muito dinheiro também. É dessa forma. Se eu fizer na base de 15%, é 1 milhão menos 15%, vou ter 1.400.000 no primeiro ano em poder de compra, então já vai se defasar R$ 300.000 em um ano que rodou. É bizarro isso aí, é bizarro. Dentro desse 1.400.000, se eu fizer novamente 15%, eu já vou para 1.200.000. Se eu fizer novamente menos 15%, eu vou para 1.061.000. Se eu fizer novamente 15%, eu vou para R$ 900.000. Ó, R$ 900.000. Beleza? Beleza? Certo, R$ 900.000. Então, esses R$ 900.000 seriam, em tese, né? Se o meu faturamento continuar na mesma coisa, na mesmo padrão de estabilidade, o meu poder de compra final. Poder de compra. Mas o número é 1.700.000, tá? 1.700.000. Esse vai ser o meu poder de compra depois de 4 anos com esse dinheiro. Esse vai ser o poder de avaliação de pensamento para o investidor que for comprar a empresa. Então ele tem que pensar que ele tem que multiplicar o dinheiro dele tantas vezes durante esses 4 anos, ou senão então o patrimônio dele vai se defasar, tá? Mas assim, só passando para você que é mais ou menos isso aí. Mas o número que a gente vai utilizar é 1.7, que ele vai ser vendido por 1.7. Eu vou pegar esses 1.7 e obviamente eu não vou esperar 4 anos para reinvestir em outra coisa, né? Eu vou pegar esse 1.7 e reinvestir. Então, de fato, logo após um ano, eu vou ter esses 1.7. Eu posso, no máximo, desconsiderar os 15% primário ali, que eu vou perder 300.000, mas é 1.7, tá? Então, 1.7 milhões de reais é o valor que a minha empresa vai ter. Logo, se eu vendesse, né, no caso, ela vai estar com valor imobilizado ali, mas esse valor ele não existe até que eu venda a empresa. Então, se eu vender essa empresa a 1,7 milhões dentro desse primeiro ano, se eu somar com o meu imóvel de 300.000 que tenha valorizado, vamos colocar uma valorização média de imóvel, que acho que é 6%, tá? Vou colocar 300.000 mais 6%, tudo vai depender do local, tá? É R$ 318.000. E o lucro do ano que eu coletei, que esse lucro é meu, tá? Eu vou estar pegando ele praticamente para mim, não vai ser passado para outra pessoa. Mas R$ 430.000. Logo, eu tenho um número de R$ 2.448.000. Então é praticamente um 24x que eu faço dentro de um ano com R$ 100.000. Entendeu por que você vê o pessoal no YouTube falando, depois que você chega nos seus 100.000, é tudo muito fácil. Chegar no milhão é muito fácil. Chegar nos 2 é mais fácil ainda. Porque se eu partir da ideia a nível proporcional, que eu vou pegar R$ 1 milhão e multiplicar ele em 25 vezes, sair de 1 milhão para 25 milhões é um absurdo. É possível? É completamente possível. Ainda é muito pouco dinheiro comparado com o que a gente tem em mercado nacional e mercado internacional, tá? Para vocês terem ideia, existem empresas que valem trilhão de dólares, tá? Que valem mais de 10 trilhões de reais. Isso é a economia do país praticamente. É praticamente a economia total do país. Então, assim, se você for pensar em pequenos milhões de reais, entendeu? E isso dolarizando dá pífios milhões de reais ou até milhares de dólares, é assim, muito pouco dinheiro. Você tem que abrir tua mente à quantidade de dinheiro, beleza? Então, refrisando, 100.000 você arremata o imóvel, faz ele virar 300, pega o financiamento, mais 240, faz ele virar 540, consegue um negócio que faça 300.000 por mês com uma margem de 12%, você vai ter 430.000 depois
de um ano passar de lucro, 970 mil no total. Se você somar com o teu valuation final de empresa de 1,7 milhões, aumentar a valorização do teu imóvel, que vai ser mais 18 mil durante esse primeiro ano, você vai ter um acumulado de 2 milhões e 448 mil reais aproximadamente, tá? Se tudo correr muito bem também, obviamente. Então esse número pode sair de 1,2 milhões para 2,4, tá? Em um cenário muito ruim, você multiplica ele por 10, tá? Um cenário muito ruim, se você, obviamente, num cenário muito ruim onde você estiver sabendo tudo o que você está fazendo. Se você não souber o que você está fazendo, você vai perder tudo, você vai ficar no negativo, tá? Você tem que ser muito inteligente. Ou pelo menos ter o mínimo de conhecimento possível, ok? Então tá aqui uma estratégia que você pode estar utilizando para alavancar o teu patrimônio. Provavelmente uma estratégia que eu vou utilizar para o ano de 2025 para estar alavancando o patrimônio, tá? Além de outras práticas que eu também já estou fazendo. Como eu falei, eu tenho operação em Santa Catarina que a gente vai buscar alavancar, a gente vai buscar fabricar os próprios produtos para aumentar a nossa margem líquida, posicionar talvez como marca. A gente dentro da Solon, que é a empresa que eu tenho de assessoria para vendedores que estão em marketplace, a gente vai buscar um aumento de pelo menos 5 vezes. E eu tenho meus investimentos em criptoativos também, né? Que a gente está passando aí por um momento de grande alta. Então eu vou ter uma valorização muito interessante. Então 2025 vai ser o ano do dinheiro para quem for esperto. Se você for esperto, aproveite. Tome cuidado com a inflação, tome cuidado com as expectativas com o governo e faça a tua parte. Beleza? Esse foi um vídeo. Comente aqui se esse conhecimento é algo que explodiu tua cabeça ou não, se você já sabia disso aí. Fechou?